Olá, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? No vídeo passado, eu estive falando sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Né? Eu mostrei da onde Paulo estava tirando aquilo que ele estava dizendo ali, ao qual dizia, né, que o Senhor Jesus vai matar, né, o ímpio ou o perverso com o sopro de sua boca, né? Eu mostrei de onde ele tira isso, que é Isaías capítulo 11, versículo 4, né? E falei também, né, que quando Paulo tira, né, esse trecho de Isaías, isso não quer dizer que ele não tem todo o contexto ali do livro de Isaías na mente, né? E o contexto, né, anterior de Isaías 11 a Isaías 10, lógico. Mas todo o contexto geral, vamos dizer assim, do que estava se referindo, aquilo que estava falando em Isaías 11, vai começar lá no capítulo 7. Né? É algo mais profundo, bem interessante, tá? Muito profundo, a qual Deus vai utilizar de um contexto histórico que aconteceu no passado para profetizar o futuro, tá, irmãos? Deus faz isso muito ao longo da sua palavra. Ele monta contextos históricos, utiliza de contextos históricos que teve parcialmente cumprimento no passado e monta um quadro profético que profetiza o futuro, tá bom? E Paulo, né, pegou essa parte de Isaías 11 e aplicou para a vinda do nosso Senhor Jesus, tá? E em Isaías capítulo 7, né, que é contexto também de Isaías capítulo 11, vai falar muitas coisas. Vai falar sobre o Messias, sobre o nascimento, né? É um texto muito contestado, né, pelos judeus, né, porque Mateus também fala dele, tá? Fala de Emanuel, tá? Existe, como é que eu vou falar? Existe um motivo, tá, de Mateus estar utilizando também e aplicando esse trecho de Isaías ao Messias, tá? Mateus entendeu que aquele contexto histórico profetizava o futuro, tá? Esse contexto ali que Deus montou no passado profetizava o futuro. Senão jamais Mateus também iria citar esse trecho no seu evangelho. E nós vamos ler aqui hoje, né? Só para você ter uma ideia, que no vídeo passado eu falei, né, que o contexto desse texto que Paulo cita em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, que é Isaías 11, né, o contexto anterior revela, né, de quem o Senhor está falando, está profetizando ali, ao qual ele suscitará. Ele começa falando no capítulo 11, ele suscitará, né, do tronco de Jessé, um que vai vir e vai matar com o sopro de sua boca, tá? Essa pessoa, né, ao qual o Senhor está se referindo, que teve uma grande não, né? Vamos dizer assim, ele teve uma participação, algo que ele fez no passado, né, que profetizavam, né, atos do anticristo, né, esse personagem que está em Isaías capítulo 10. Tá? Deus utilizou ele como uma figura do anticristo, tá? E através dele, né, Deus montou um quadro profético que profetizava o futuro e profetizou, né, que no futuro, em Isaías 11, iria se levantar né, do tronco de Jessé, que iria destruir, né, esse ímpio. Né? Por isso que Paulo aplicou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né, Isaías 11. Tá? E esse personagem, né, ele é o rei da Síria. Tá? Nós vamos ver aqui em Isaías, capítulo 10, no versículo 5, que diz assim:
Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o meu instrumento e o meu furor. Né? Você vê que aqui já está falando da Assíria, né? Porque Deus vai começar a profetizar coisas contra a Assíria. Tem um motivo, né, de Deus estar falando assim do rei da Síria. O rei da Síria, ele conquistou muitos reinos, né, naquela época. Estava vindo e assolando muitos reinos, né? E ele se engrandeceu muito por causa disso, né? E ele ia se chegar uma época que ele ia se levantar também contra Jerusalém, tá? Deus utiliza muito também esse personagem, o rei da Síria, né, para castigar o seu povo, tá? Isso a gente vai ver em Isaías, no capítulo 7. Só que eu não vou me concentrar nisso agora. Num outro vídeo eu vou estar trazendo um estudo mais completo sobre isso, tá? E por causa dessa arrogância do rei da Síria, ele vai querer ir contra Jerusalém, tá? E olha só a arrogância desse rei da Síria. Arrogância tal que também vai estar no anticristo, tá? Por isso que Deus pega esse rei da Síria, tá, para profetizar coisas que iam vir de acontecer no futuro, tá bom? Mas Deus não faz isso à toa, tá? Isso não quer dizer que esse rei da Síria estava profetizando só atos do anticristo, não. Tem um porquê Deus pegar o rei da Síria e fazer isso, tá? O porquê é porque Deus está revelando qual será o reino do anticristo, tá? O reino do anticristo, revelado através desse texto, é a Síria. É o reino que vai estar no tempo do fim, tá? Como que eu afirmo isso? Tem muitas outras profecias, tá? Em todos os profetas, mostrando que o reino que está no tempo do fim é o reino assírio, tá? E hoje, os países que constituem esse reino, esse império assírio, são países do Oriente, tá? Do Oriente Médio. Então Deus assim está revelando, né, não só atos que profetizam as obras do anticristo nesse rei da Síria, como também está revelando o reino do anticristo, tá bom? Então, olha só o que esse rei da Síria vai proferir, né, contra Deus e contra Jerusalém, né? Ele vai falar assim, pela sua arrogância, né, de ter conquistado povos e reinos. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Isso no versículo 10, tá? De Isaías 10. Ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Você vê aqui a arrogância do rei da Síria, né? Lá, como eu te falei, Deus utilizou o rei da Síria para castigar, né, a casa de Israel, né? O reino de Israel estava dividido nessa época. Isso você vê em 2 Reis, no capítulo 11, tá? A divisão do reino de Israel. É um assunto que eu não quero me adentrar aqui, tá? É muito profundo também. Fala de muitas coisas proféticas, tá? Mas eu não vou me adentrar aqui a esse assunto. Eu quero falar do contexto imediato de Isaías, contexto anterior, desculpe, de Isaías capítulo 11, porque que Paulo está tirando, e a revelação, né, do reino do anticristo. Você vê aqui, eu acabei de ler, vocês puderam ver a arrogância desse rei da Síria, né, falando que destruiu todos os reinos do mundo, que tinha conquistado vários reinos do mundo, e por que não faria o mesmo, né, contra Jerusalém? E Deus pega, né, e fala em Isaías 11
utiliza, né, esse contexto histórico para profetizar algo que iria acontecer no futuro. Tá? O anticristo, da mesma forma que se levantou contra Jerusalém no passado, vai se levantar no futuro, tá? E com sua boca arrogante vai proferir blasfêmias contra o Deus de Israel, vai perseguir e matar todo aquele que for contra ao seu Deus, tá? Isso está em Daniel, tá? E Deus utiliza esses atos que aconteceu no passado e mostra o futuro, né? E em Isaías 11 ele fala, né, que do tronco de Jessé vai vir um que vai soprar no futuro, vai matar com o sopro de sua boca esse perverso, né, ou ímpio, como fala o apóstolo Paulo. Paulo entendeu isso, que isso Jesus iria fazer, o Messias iria fazer no futuro, tá? No contexto histórico, Deus livrou o povo no passado do rei da Síria, entendeu? Isso está em 2 Reis, no capítulo 18 e 19, tá bom? E no futuro, o rei da Síria vai voltar contra Jerusalém e contra todo aquele que não aceitar o seu sistema e não adorar o Deus que ele serve, tá bom? Revelando assim que o reino do anticristo, né, a Síria, que vai estar no tempo do fim. E Paulo aplicou isso em sua carta, tendo todo esse contexto na sua mente, tá? Tem muita coisa a se falar aqui, tá? Desde o capítulo 7, são coisas muito profundas, a qual eu vou estar falando em outro estudo, tá bom, irmãos? Eu vou finalizar aqui, eu queria fazer um vídeo muito curto, mais curto do que esse que eu estou fazendo agora, mas não consegui, tá? Eu vou estar finalizando aqui, qualquer pergunta vocês podem deixar aí no comentário, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima.